Nessa oportunidade eu gostaria de saudar os nossos irmãos do grupo Varões de Guerra com a paz do Senhor. Nesta tarde de quarta-feira, gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Jeremias. Não somente os nossos irmãos do grupo, mas todos que nos ouvem nesta tarde, que Deus possa te abençoar com esta palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 22, versículo 24, que diz assim: Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de que tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei, ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, que não nasceste e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, e ela não o tornarão. E pôs a este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração, arrojado para uma terra que ninguém conhece. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escreve que este homem está privado de seus filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para assentar-se ao trono de Davi e reinar em Judá. Essa palavra é uma palavra predita pelo profeta Jeremias. Nesta tarde eu quero compartilhar e dizer que esta é uma palavra fiel e verdadeira. Na verdade, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, uma palavra pesada, mas toda a escritura é divinamente inspirada. Então, Deus trouxe essa palavra para Jeconias, esse Jeconias que ficou 3 meses no poder de Judá e não era do agrado de Deus, porque nós lemos aqui essa palavra que foi predita pelo profeta Jeremias, e eu quero te dizer que tudo isso aconteceu. E eu quero te dizer mais ainda, que o tempo não apaga pecado. O único que apaga pecado é o Senhor Jesus, pelo sacrifício que ele pôde fazer na cruz do Calvário. Mas o tempo, ele nos ensina muita coisa. E ali no cativeiro babilônico, este Joaquim, diz a história que depois de 37 anos, Deus toca no rei para que ele possa se alimentar já periodicamente ali na mesa do rei, sinal que Deus estava aceitando o seu arrependimento. Deus levou ali para tratar com ele, não só com ele, mas com toda a nação de Judá. Deus já tinha prometido, através do profeta Jeremias, que ele se entregasse, porque não tinha mais jeito. Ele estava usando o rei Nabucodonosor como instrumento de correção. Mas eu entendo também que quando nós nos arrependemos, Deus reverte a situação. E eu quero te dizer nesta oportunidade que é tempo de reconciliação. É tempo de nos aproximar de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos no caminho errado. Estamos na direção errada. Estamos sofrendo. E Deus está falando e nós não obedecemos, não queremos dar ouvido à voz de Deus. E nesta oportunidade eu quero te dizer como ele se arrependeu, Deus começou a trabalhar no coração dele, e ele já começou a se alimentar
periodicamente, como nós disse, ali na mesa do rei. E nós podemos ver também na palavra de Deus, no livro de Ageu, por exemplo, nós podemos ver ali Zorobabel, que é neto de Jeconias. Nós podemos ver ali a mão de Deus na vida desse Zorobabel, onde nós podemos ler assim, no capítulo 2 de Ageu, nós podemos ler assim, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a um pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar farei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Profetização de Zorobabel, de Ageu para Zorobabel, se nós continuarmos lá no versículo 21, diz assim, no 20, por exemplo, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer o céu e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e que nele assenta, e os cavalos, e os que andam amontados nele, cairão, cada um pela espada de seu irmão. O 23 diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei com um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, nós vemos a menção do anel, como foi dita a Joaquim, que mesmo se ele fosse o anel da mão direita, Deus agora fala a Zorobabel, dizendo que ele é o anel de selar. Então nós vemos um Deus que perdoa, aleluia, um Deus que reverte situações. Quando ele diz para Joaquim que mesmo se você fosse o anel da minha mão, dali te arrancaria. Então a palavra ela produz arrependimento, a palavra ela produz convertimento. Quando você abre o teu coração para a palavra de Deus e você deixa as velhas práticas, ou você deixa o pecado de lado, Deus entra com misericórdia. Nós vemos aqui, quando Deus, através de Isaías, fala com o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerá. E ali Ezequias, ele coloca a sua casa em ordem e vira ali o seu rosto para a parede e começa a clamar a Deus. Quando Deus dá outra palavra para Isaías e diz, volta para Ezequias e diz, ouvi a tua oração, aleluia, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 anos da tua vida. E ainda ele diz mais, diz, ouvi a tua oração. E ainda mais diz, eu serei contigo contra o rei da Síria, e tu vencerás os teus inimigos. Quer vencer os inimigos nesta tarde? Faça a vontade de Deus. Coloca o seu joelho no chão, derrama as tuas lágrimas, como o salmista Davi, ele pode dizer, coloquei as minhas lágrimas no odre. Por acaso não está no teu livro, ó Senhor? Uma das coisas que chama a atenção de Deus é o conserto com a sua palavra. A palavra de Deus, muitas das vezes, à primeira vista, ela é dura, mas ela sara. É como um remédio, que muitas das vezes a gente tem que tomar.
com dificuldade, mas Ele sara. E nesta oportunidade, Deus quer te sarar. Ainda mais, nós podemos ver no livro de Mateus o amor de Deus para com Jeconias, onde nós lemos no capítulo 1 de Mateus, versículo 11, diz assim: Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E a Salatiel gerou a Zorobabel, neto de Jeconias. Nesta oportunidade, eu acho uma coisa muito linda, que Jeconias, pelo seu amor, o amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, ele entra na genealogia de Jesus. E como nós dissemos, Zorobabel, neto de Jeconias, Deus faz uma menção muito linda para este Zorobabel. Eu quero te dizer que Jesus, ele está no centro da palavra de Deus. Jesus, ele, em Gênesis, por exemplo, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Números, é a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o profeta maior. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. Em Samuel, é o rei esperado. E no livro de Jeremias, a qual nós estamos falando, no capítulo 22, Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentação de Jeremias, ele é o Consolador. Nesta oportunidade, ele é o Consolador. Aleluia, para a tua vida. Ele é o Consolador, para te dar graça, para te fortificar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Que Deus possa te abençoar